Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Ale Machado na área, sejam muito bem-vindos ao Ale Machado FC, Ale Machado Futebol Clube. Eu tô aqui em novo cenário, vocês podem perceber, eu tô no Rio de Janeiro, mas hoje à noite já retorno para Porto Alegre. Vou estar amanhã acompanhando a partida do Internacional pela Copa Libertadores diante do Nacional do Uruguai e vou trazer, claro, para você todas as informações sobre essa partida, que é a partida mais importante do Internacional na semana, tá certo? E no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre Campeonato Brasileiro Série A, Série B, a Série C que começa hoje, o sorteio da Copa do Brasil que ocorreu agora no início da tarde desta terça-feira e também vamos falar sobre Sul-Americana e, claro, Libertadores, mostrando aí os confrontos que ocorrerão já a partir da noite desta terça-feira, tá certo? Antes da gente continuar, eu te peço, né? Senta o dedo no like, ativa as notificações, te inscreve no canal se tu não é inscrito ainda, que isso com certeza vai fazer muita diferença aqui pro canal junto do YouTube, tá certo? Acordo feito, trato feito. Bora lá repercutir a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, terceira rodada que ocorreu no final de semana, começou no sábado e culminou ontem na noite de segunda-feira, né? A única partida da segunda-feira pela terceira rodada, que foi Bahia e Vasco, onde o Bahia venceu o Vasco pelo placar de 1-0. Mas vamos falar de Campeonato Brasileiro então. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro pela Série A, ela começou no sábado, no dia 29, né? Sábado, o Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda recebeu o Fluminense do Fernando Diniz, Fluminense que é atual campeão carioca. O Fluminense foi com um time reserva, né? Porque o Fluminense tem um jogo importantíssimo hoje à noite no Maracanã. Às 9 da noite, o Fluminense recebe o River Plate pela Libertadores. Então o Fluminense enfrentou o Fortaleza no sábado com o time reserva e perdeu para o Fortaleza pelo placar de 4-2. Também no sábado, o Coritiba recebeu o São Paulo lá no Paraná, no estádio Couto Pereira. O Coritiba treinado pelo Zago, né, ex-treinador do Internacional. O Coritiba saiu na frente do São Paulo, né, abriu o placar por 1-0, mas aí o São Paulo buscou o empate já nos acréscimos e o placar ficou então 1-1, Coritiba e São Paulo. Também no sábado teve o derby, né, o clássico Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira, o Corinthians com o interino, o Danilo, né, recentemente agora, ontem na verdade, na segunda-feira, dia 1º de maio, o Corinthians anunciou de forma oficial a contratação do professor, o Vanderlei Luxemburgo, que vai estar na Casa Mata hoje, porque hoje o Corinthians também joga pela Copa Libertadores. Mas no sábado, o Palmeiras com técnico interino, né, o ex-jogador Danilo, perdeu para o Palmeiras pelo placar de 2-1. Também no sábado, o Santos na Vila Belmiro recebeu o América Mineiro do Wagner Mancini e o Santos venceu, olha aí, hein? Importante essa vitória do Santos, do Odair Helma e do Falcão. O Santos venceu o América Mineiro pelo placar de 3-2. O Bragantino, no sábado também, recebeu o Cruzeiro e tomou 3 gols. Cruzeiro 3, Bragantino 0. Olha, vida difícil do Bragantino nesse início do Campeonato Brasileiro 2023. O Atlético Mineiro também no sábado recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 2-1. Aí a gente vai para as partidas de domingo. O Flamengo recebeu o Botafogo no Maracanã e o Flamengo do Jorge Sampaoli, de Gabigol, de Pedro, de Davi Luiz, de Gerson, de Everton Ribeiro, o Flamengo perdeu para o Botafogo por 3-2 e a crise segue lá
na Gávea, lá no Flamengo. E, sinceramente, vou dizer para vocês, hein, eu quero que o Flamengo vá pro raio que o parta, eu quero que o Flamengo se exploda, entendeu? Que viva nessa crise sem fim. Também no domingo, o Grêmio viajou e enfrentou o Cuiabá. O Grêmio foi então jogar fora de casa e venceu, olha aí, hein? Venceu o Cuiabá por 2-1, mas o craque do Grêmio, o Luis Soares, segue aí no seu jejum de gols, O Soares segue sem marcar no Campeonato Brasileiro. Também no domingo teve o Internacional, o meu Internacional, recebeu em casa no estádio Beira-Rio o time do Goiás e venceu pelo placar de 1-0, placar apertado, é verdade, mas foi fundamental essa vitória que coloca o Internacional entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. O gol foi do Carlos de Pena. Aliás, vamos abrir um parêntese aqui, tá? Carlos de Pena é o único uruguaio que já marcou gol no Campeonato Brasileiro 2023. E para fechar ontem, o Vasco recebeu no São Januário o Bahia e perdeu para o Bahia do Tassiano pelo placar de 1-0, tá certo? Antes de eu ir para a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, eu vou passar para vocês quais serão os jogos da 4ª rodada do campeonato, que já começa no próximo sábado, dia 6 de maio. O Cruzeiro vai receber o Santos lá no Mineirão, o Fluminense recebe no Maracanã o Vasco da Gama, o América Mineiro recebe o Cuiabá e o Bahia recebe o Coritiba. No domingo, o São Paulo recebe no estádio Morumbi o Internacional, jogaço, hein? Reencontro do São Paulo com o Internacional. O Atlético Paranaense recebe o Flamengo. O Grêmio recebe na Arena da Oeste, já que o Grêmio não tem estádio, recebe o Bragantino. E o Botafogo recebe o Atlético Mineiro do Eduardo Cudê. Também no domingo, o Goiás recebe o Palmeiras, que joga aí fora de casa. E para fechar, na segunda-feira, dia 8 de maio, o Corinthians recebe o Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda. Esses então são os confrontos que marcam aí a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Agora a gente vai falar da classificação, Vamos falar aqui para vocês a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. A classificação atual, do Campeonato Brasileiro da Série A é a seguinte. Em primeiro lugar vem o Botafogo com 9 pontos. O Botafogo tem 3 vitórias, não perdeu nenhum jogo, não empatou nenhum jogo. Olha o Botafogo surpreendendo nessa arrancada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza vem em segundo com 7 pontos, tem 2 vitórias e 1 empate. O Palmeiras é o terceiro também com 7 pontos, com 2 vitórias e 1 empate. E o Internacional vem em quarto com 7 pontos também, 2 vitórias e 1 empate. Depois a ordem segue com o Fluminense em quinto com 6 pontos, Cruzeiro em sexto com 6 pontos, o Grêmio em sétimo com 6 pontos, o São Paulo é o oitavo com 4 pontos, o Vasco da Gama é o nono com 4 pontos, o Atlético Mineiro vem em décimo também com 4 pontos, Santos em 11º com 4 pontos e para fechar o 12º colocado é o Bragantino com 4 pontos também. O Flamengo é o 13º, tem 3 pontos, tem 1 vitória e 2 derrotas. O Atlético Paranaense é o 14º, também com 3 pontos. Bahia é o 15º com 3 pontos. E o Goiás é o último time fora da zona do rebaixamento, em 16º, também com 3 pontos. Entram, fazem parte da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro o Corinthians em 17º com 3 pontos, o Cuiabá em 18º com apenas 1 ponto, o Coritiba em 19º com 1 ponto e o América Mineiro do Wagner Mancini com 0 pontos na classificação até aqui, após passadas as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Da Série A, a gente vai para a Série B. Vamos falar, claro, aqui no Ale Machado FC a gente fala também de Série B. A gente valoriza e muito
os clubes que estão na Série B do Campeonato Brasileiro, tá certo? E a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B começou na sexta-feira da semana passada, onde nós tivemos Criciúma venceu o Avaí por 1-0 e o Vitória da Bahia venceu o Londrina por 2-0. Também na sexta-feira, o Guarani recebeu o Ituano e venceu o placar por 1-0. Já no sábado teve Sampaio Corrêa e Mirassol, e o Mirassol venceu fora de casa o Sampaio Corrêa pelo placar de 3-1. Já no sábado também o Botafogo de Ribeirão Preto recebeu o CRB e venceu por 2-0. Também no sábado, a Chapecoense do técnico Agel Fuchs, ex-Inter, empatou em casa com a Ponte Preta pelo placar de 1-1. E para finalizar as partidas de sábado, a Tombense recebeu o Atlético Goianiense e ficou no empate em 1-1. No domingo, finalizaram aí os jogos, da terceira rodada da Série B com Novo Horizontino e Sport Recife, que ficaram no 0-0, o ABC, que perdeu em casa para o Ceará, e o Vila Nova, que venceu em casa o Juventude. Juventude, olha, tá difícil, hein? Se o Juventude não melhorar, prevejo que o Juventude possa ser aí um dos times a ser rebaixados para a Série C no ano que vem, tá certo? E vamos falar então da classificação da Série B. Bom, a Série B hoje tem os seguintes classificados. Em primeiro vem o Criciúma com 10 pontos. Em segundo, Vitória da Bahia com 9 pontos, empatado em pontos com o Guarani em terceiro e o Botafogo de Ribeirão Preto em quarto lugar. Em quinto, com 6 pontos, vem o Mirassol. Em sexto, também com 6 pontos, vem o Vila Nova. O Atlético Goianiense com 5 pontos é o sétimo colocado. A Chapecoense é a oitava colocada com 4 pontos. Tombense aparece em nono com 4 pontos. O Novo Horizontino é o décimo colocado, também com 4. E o Londrina do Paraná é o 11º colocado com 4 pontos. Com 3 pontos em 12º aparece o Ituano, o Avaí em 13º e o Ceará em 14º. E aí em 15º, com apenas 1 ponto, tem o Sport Recife. E em 16º, o Sampaio Corrêa, também com 1 ponto. Na zona de rebaixamento para a Série C, com 1 ponto, tem em 17º a Ponte Preta. Em 18º, com 0 pontos até agora, o Juventude. Em 19º, o CRB. E em 20º, o ABC. 3 times que ainda não pontuaram no Campeonato Brasileiro da Série B, certo? E, já que eu falei de Série A e de Série B, eu tenho, claro, aqui no canal Ale Machado FC, a gente valoriza muito o futebol e valoriza demais todas as equipes, todo o esforço que as equipes fazem para competirem nas séries profissionais do Campeonato Brasileiro. Por isso, então, que eu tenho que falar que hoje começa a Série C. Sim, o Campeonato Brasileiro Série C começa na noite desta terça-feira, 2 de maio de 2023. E começa com Volta Redonda e Pouso Alegre, partida que ocorre hoje às 19 horas. Também hoje tem o São José lá de Porto Alegre, São José recebendo o Floresta. Também hoje tem Manaus e Náutico. Aí amanhã o América do Rio Grande do Norte recebe o Ipiranga de Erechim, Ipiranga lá do Rio Grande do Sul. Também na noite de quarta-feira, o Brusque recebe o Amazonas, o Paysandu recebe o Aparecidense. E na quinta-feira, os jogos finais aí com o CSA recebendo o Confiança, o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo o Operário e o São Bernardo recebendo o Remo. E para fechar, desculpa, o Altos do Piauí recebe o Figueirense. Esses então são os jogos que compõem a primeira rodada da Série C, que começa hoje, na terça-feira, 2 de maio. E hoje também começam os jogos da terceira rodada da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana que terá
terão, né, os seguintes confrontos. Hoje, então, terça-feira, 2 de maio, às 19 horas, o Huracan recebe o Danúbio. Também hoje tem o Taquari recebendo o Oriente Petroleiro. E o São Paulo, em São Paulo, joga fora de casa contra o Tolima. Já o Bragantino, na noite dessa terça-feira, recebe em Bragança Paulista o Estudiantes. E também, para fechar aí os dois últimos jogos da noite dessa terça-feira, a gente tem o Magajanes recebendo o César Valerro e o News Old Boys recebe na noite dessa terça-feira o Santos, que joga aí fora de casa na terceira rodada da Copa Sul-Americana. Já amanhã, na quarta-feira, o Palestino recebe o São Lourenço, o Guarani enfrenta o Emelec, o Milionários enfrenta o América Mineiro, que vai jogar fora de casa pela Sul-Americana, e o Academia Puerto Cabello recebe o Tigre. E na quinta tem Ginásia e o Goiás, né? Goiás aí jogando fora de casa, o Audax Italiano recebendo o Blooming, o Botafogo vai jogar em casa aqui no Rio de Janeiro contra a LDU de Quito na quinta-feira, e o Defensa e Justiça recebe o Peñarol, que vai jogar fora de casa. E para fechar os últimos dois jogos da quinta-feira pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza recebe lá no Estádio Castelão, em Fortaleza, o Estudiantes de Mérida. E o Universitário recebe o Santa Fé. Tá certo? E pela Copa Libertadores da América 2023, a rodada vai ser quente já na noite desta terça-feira, dia 2 de maio. Por quê? O Nublense recebe o Aucas logo cedo, às 19 horas. Também às 19 tem o Liverpool, que recebe o Argentino Júniors. E às 21 horas a gente tem Fluminense. Esse é o jogo da noite de terça-feira. Fluminense no Maracanã recebendo o River Plate. Fluminense vai com força máxima para enfrentar o River Plate, um dos principais times aí da América do Sul na Libertadores. Também na noite desta terça-feira, o Atlético Nacional recebe o Olímpia, o Corinthians do Pofechó, Vanderlei Luxemburgo, recebe o Independiente del Valle logo mais às 9 da noite, né? Primeiro jogo aí, a estreia do Vanderlei Luxemburgo. E para fechar, às 23 horas, horário de Brasília, o Sporting Cristal recebe o The Strongest. E amanhã, na quarta-feira, os jogos começam cedo, hein? Começam às 19 horas com o Cerro Porteño recebendo o Bolívar, o meu Internacional em casa no Beira-Rio recebendo o Nacional do Uruguai, e às 9 da noite tem Colo-Colo e Boca Juniors, o Barcelona recebendo o Palmeiras, né, que joga fora de casa às 9h30 da noite. E para fechar os últimos dois jogos da quarta-feira pela Libertadores, o Atlético Mineiro no Mineirão recebe o Alianza Lima e o Independiente Medellín recebe o Metropolitanos. Na quinta-feira, os últimos 4 jogos aí que fecham a terceira rodada, né, da Libertadores, tem Racing recebendo o Flamengo, né, o Flamengo jogando fora de casa na quinta-feira, o Patronato recebe o Melgar, o Libertad recebe o Atlético Paranaense, que vai jogar fora de casa, e o Deportivo Pereira recebe o Monagas. E esses então são os jogos, né, da Libertadores que começam já na noite desta terça-feira, dia 2 de maio. E para fechar o assunto futebol, a gente tem que falar da Copa do Brasil, porque no início da tarde desta terça-feira eu acompanhei juntamente com os meus amigos do Vozes do Gigante, aliás, grande abraço para Alexandre Ernest, Lucas Colar, Diego Brião, meus amigos, jogo futebol com eles lá em Porto Alegre, são meus amigos, pessoas muito queridas, muito especiais para mim, aprendo muito com eles todos os dias, né, com certeza. Eles acompanharam e eu acompanhei com eles o sorteio, então, das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Perdão, sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, sorteio aí, teve a abertura do Galvão Bueno aí, que fez um podcast aí de mais de meia hora, falando sobre a sua carreira, sua vida, seus projetos futuros. O Galvão, que é
sem dúvida nenhuma, uma referência para narração esportiva no Brasil e também no mundo, me atrevo a dizer. Bom, os confrontos são os seguintes da Copa do Brasil. Lembrando que os jogos da Copa do Brasil, eles ocorrerão, os jogos de ida ocorrerão entre os dias 16, 17 e 18 de maio. E os jogos de volta ocorrerão entre os dias 30, 31 de maio e 1º de junho. Então vamos lá aos confrontos. O América Mineiro joga a primeira partida, né? A partida de ida contra o Internacional lá em Minas. Então América Mineiro e Internacional, e depois vai ter Internacional e América Mineiro. O Sport Recife joga o primeiro jogo em casa contra o São Paulo e depois vai ter lá no Morumbi São Paulo e Sport Recife. O Atlético Mineiro vai receber na Arena da Baixada o Botafogo e depois vai jogar no Rio Botafogo e Atlético Paranaense. O Fluminense, né, joga no Maracanã contra o Flamengo, embora os dois aí tenham a concessão, né, do estádio Maracanã. O Fluminense joga a primeira partida com o mando de campo a seu favor e depois tem o Flamengo recebendo o Flamengo recebendo o Fluminense, perdão, e aí com o Flamengo com o mando de campo no estádio do Maracanã. O Santos joga em casa contra o Bahia e sendo que o Bahia decide então no jogo de volta em casa lá em Salvador. O Palmeiras joga a primeira partida em casa contra o Fortaleza e depois vai decidir tudo lá no Castelão diante do Fortaleza no jogo de volta. O Atlético Mineiro vai jogar em casa a primeira partida no Mineirão contra o Corinthians e depois vai a São Paulo na arena, né, a Química Arena, receber o Corinthians no jogo de volta. E o Grêmio joga a primeira partida em Porto Alegre, né, na Arena OS, já que o Grêmio não tem estádio, né? O Grêmio joga então no seu estádio alugado da Arena OS contra o Cruzeiro e depois decide lá no Mineirão diante do Cruzeiro, do Ronaldo e do Andrés D'Alessandro. Esses então são os confrontos da Copa do Brasil, né, oitavas de final da Copa do Brasil, que ocorrerão entre os dias 16, 17 e 18, a partida de ida, e 30 e 31 de maio e 1º de junho, as partidas de volta. Serão, respectivamente, terças, quartas e quintas-feiras, tá certo? Deixa nos comentários aí qual é a tua opinião aí sobre esses confrontos da Copa do Brasil, qual é o teu time, quem tu acha que chega nas quartas de final. Lembrando que aquele time que avançar para as quartas de final já ganha 4.300.000 reais de premiação, de bonificação por avançar para as quartas de final da Copa do Brasil, tá certo? Antes de eu ir embora, vou falar para ti, hein? Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquele like que vai contribuir muito para o canal aqui no YouTube. E fica comigo, lembrando que amanhã, amanhã eu vou estar em Porto Alegre. Hoje à noite eu embarco do Rio para Porto Alegre, vou estar voltando para casa. E amanhã eu vou estar acompanhando direto do Beira-Rio essa partida que vai parar Porto Alegre, Internacional e Nacional do Uruguai. Partida que vale a primeira colocação no grupo do Internacional pela Copa Libertadores, tá certo? Tô indo embora, te agradeço demais a tua presença, a tua audiência aqui comigo no canal Ale Machado FC. A gente se vê breve amanhã, na quarta-feira, repercutindo tudo sobre Inter e Nacional e, claro, olhando ali o resultado, né, os resultados de terça-feira de Libertadores e Copa Sul-Americana também, tá certo? Fica comigo, a gente se vê amanhã aqui no Ale Machado FC. Tchau!